noite, meus queridos irmãos, amigos, todos aqueles que dispuserem um momento do seu tempo precioso para receber a palavra do Senhor nesta hora. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor porque nos deu mais uma semana que nos permitiu caminharmos sobre a terra e baseado nas suas promessas. A palavra que vamos compartilhar hoje, ela tem como texto base o livro do profeta Isaías, que está no versículo 15 do capítulo 30 de Isaías. Isaías 15, do capítulo 30 e verso 15. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, na confiança está o seu vigor. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, na confiança está o seu vigor ou a sua força. Em um dia da semana que concluímos, em nosso café da manhã, eu e minha esposa, o texto que meditamos foi o versículo que acabei de mencionar. E eu fiquei pensando neste versículo durante uns 2 dias. E me veio ao coração compartilhar com todos que tiverem acesso a este vídeo uma palavra baseada neste texto. O que é um conselho? Porque o tema da mensagem é Conselho Divino para a Nação de Israel. Conselho Divino para a Nação de Israel. Mas o que é um conselho? É a opinião, é o parecer, é um gesto de sabedoria. E nós sabemos que em nossa vida, em muitos momentos nós precisamos que alguém nos dê a sua opinião, que alguém nos dê algum conselho, que alguém nos dê um parecer. Qual é a importância de um conselho? O conselho, ele serve para guiar alguém, ele serve para orientá-lo, ele serve para livrar-nos de situações que muitas vezes não percebemos, mas que alguém, já tendo vivenciado essa situação, nos dará um conselho nos orientando. Conselho, eu diria que é levar alguém a alcançar a vitória. Os que hoje, muitos dos que chegaram aonde estão, é porque ouviram o conselho daqueles com maior sabedoria. E agora nós estamos diante de um texto que nos fala sobre um conselho divino para a nação de Israel. Mas a origem do conselho, alguém com experiência, como já disse. Só pode aconselhar quem já viveu. Só pode falar de família quem tem família. Só pode falar de filhos quem tem filhos. Só pode falar de empresa quem é um empresário ou já foi. Quem imagina ser ainda não está habilitado a aconselhar. Portanto, o conselho vem de alguém com experiência. Jesus, ele chega a dizer que ele foi experimentado nos trabalhos. Jesus foi experimentado na dor, por isso ele entende o que é a dor e o sofrimento. Muitas pessoas desprezam o pobre ou aquele que sofre porque ele não passou por esta situação. Alguns já nascem em berço esplêndido. Outros desfrutam de saúde durante toda a sua vida e não entendem aqueles que enfrentam a enfermidade constantemente. Portanto, a experiência vem de algo. O conselho vem de alguém com experiência. O conselho vem de alguém que deseja auxiliar. Pode ser que você tenha recebido algum conselho que foi preciso descartá-lo. Mas eu posso dizer que grande parte dos conselhos, o objetivo é auxiliar alguém. Pode ser que alguém tenha sido enganado com um conselho falso. Mas o conselho, ele vem de alguém com experiência
de alguém que deseja auxiliar, ele vem de alguém que ama. O conselho vem de alguém que ama. E se é um conselho para o bem, é de alguém que ama sinceramente. É claro que há conselhos mal intencionados. Há conselheiros que são mal intencionados e os seus conselhos serão nocivos àqueles que ouvirem. Portanto, o conselho é uma opinião, é um parecer. Ele é importante e a sua origem mais ainda. Agora nós estamos diante de um texto. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel. Quem é o conselheiro do texto? Quem é o conselheiro que fala neste versículo? 3 qualidades incríveis e gloriosas. Ele diz ali o texto, diz o soberano. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Estamos diante de um conselho que vem do soberano. Ele fala, o texto, o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Portanto, este conselho, ele vem do soberano, do Senhor e do Santo de Israel. Se vem do Santo, é porque é algo gratificante, glorioso e abençoado. Portanto, analise bem quem é o conselheiro do texto. Soberano, Senhor e Santo. Aleluia. Queridos, qual é a razão que o Senhor está dando este conselho a Israel? Qual é a razão? Eu fiquei lendo os versículos anteriores a esse texto e eu pude observar, e se você observar os versículos anterior e posterior a este versículo, no capítulo 30 de Isaías, você verá algumas atitudes que Israel tomou e que lhe trouxeram prejuízo e demonstraram como estava a sua situação espiritual. E agora então o Senhor usa o profeta Isaías para transmitir o conselho que Deus tinha àquela nação. E o conselho do Senhor diante das atitudes que Israel havia tomado na sua caminhada e no decorrer dos anos, levou o Senhor a mostrar-lhes algumas necessidades. E o conselho que o Senhor dá a Israel é para que eles mudem as suas atitudes e tomem uma nova direção. O conselho sempre ele vem para nos fazer caminhar em uma direção que seja bênção para nós e aqueles que estão ao nosso redor. 3 questões que o Senhor cita. Ele está dizendo o seguinte: no arrependimento, no descanso e na quietude. Ele fala que a primeira decisão que Israel precisava tomar era arrepender-se. Mas o que é arrepender-se? É mudar de opinião, mudar de posição. Se você tem algo no seu coração que não foi correto, que não foi bênção nem para você e nem para os seus semelhantes, você precisa arrepender-se. Se você fez algo diante de Deus que entristeceu ao Senhor e ao Espírito Santo, você precisa tomar o caminho do arrependimento. Mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de direção. Então o Senhor diz para Israel que Israel devia arrepender-se. Arrepender-se, mudar de atitudes, mudar de vida. Queridos que me ouvem,
Existe algo de que você se arrepende hoje? Existe algo que você tem certeza que precisa ser mudado? É a oportunidade que o Senhor está lhe dando. Ele deu oportunidade a Israel. Diante de tantas decisões e atitudes que Israel tomou, agora o Senhor, manso e amoroso, chega a eles e convoca eles ao arrependimento. Mas ele não só fala sobre o arrependimento, mas ele diz assim, no arrependimento e no descanso está a tua salvação. É que descanso é esse? Se alguém tem algo no seu coração que o aflige porque foi algo errado, automaticamente ele não está em paz. Mas ele está falando de um descanso após o arrependimento. Quando nós nos arrependemos de algo que não foi útil e bênção, o nosso coração sente paz, o nosso coração sente tranquilidade. Mas como adquirir esta paz? Essa paz, ela nos vem ao coração porque nós sentimos o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Existem pessoas que já pediram perdão ao Senhor, se arrependeram de algo que cometeram, mas ainda continuam sofrendo. Isto é uma ação do inimigo para abater você, sua mente, seu coração e até o seu sistema neurológico. Então ele está dizendo, no arrependimento e no descanso, se você já se arrependeu, agora você precisa descansar. Você precisa descansar no Senhor e no que o Senhor fez pela sua vida. Quando as pessoas chegavam ao Senhor com seus pecados, suas falhas, chegavam angustiados e aflitos. Mas quando chegavam diante do Senhor, eles recebiam o perdão e uma palavra de conforto. Quantas vezes o Senhor disse, vai em paz. É isso que o Senhor deseja a nós. Por que muitas pessoas ainda estão angustiadas e aflitas? Não tomaram o caminho do arrependimento e por isso não podem desfrutar da paz e do descanso que o perdão nos traz. O Senhor quer que você tenha descanso. Ele quer que você possa sentir paz no seu coração. Ele está dizendo, no arrependimento e no descanso está a salvação. O arrependimento nos faz mudar toda a situação. O arrependimento nos faz mudar o cenário da nossa vida para um cenário de paz, alegria e bênção. E ele está dizendo que aí vem o descanso e vem a certeza da salvação. É claro que muitos temem a morte, porque eles sabem que tem algo que não está certo. Muitas pessoas no último momento, em desespero, eles clamam angustiados, porque no decorrer da vida não houve o arrependimento. Mas a palavra do Senhor a Israel é esta, que eles chegassem ao arrependimento, pudessem descansar nas promessas do Senhor e desfrutar da salvação divina. E este é o conselho que eu dou a você nesta noite. Se tem algo a ser tratado com Deus, arrependa-se, passe a descansar e desfrutar a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Ele ainda continua dizendo, na quietude, como é bom estar quieto e tranquilo, como é bom estar desfrutando de um momento de descanso. 3 coisas o Senhor está pedindo a Israel: arrependimento, descansar e permanecer quieto. Permanecer muitas vezes em silêncio diante daquele que é soberano. O muito falar nos traz dificuldade em muitos momentos. E talvez você conheça a pessoa que por muito falar, não só passou por dificuldade, mas colocou outras pessoas em dificuldade.
benefícios de seguir o conselho. Benefícios que Israel teria ao seguir o conselho divino. Ele está dizendo salvação e força. Se você seguir o conselho do Senhor, você estará salvo, você estará tranquilo, você vai desfrutar de uma vida abençoada e terá forças. Queridos, quantos não gostam de ouvir conselhos? Não gostam de que alguém lhe dê uma orientação? Isto é muito comum com muitos filhos. Filhos que não ouvem seus pais. Filhos que muitas vezes se tornam rebeldes à orientação dos seus progenitores. E eles terão angústia e dor na sua vida. Quantos que gostariam de nascer de novo e ser um filho diferente do que for? Quantos filhos choram ao partir o seu pai, porque não o ouviram quando ele lhes orientou? Nunca esqueço, em uma cidade que fui pastor, uma irmã tinha 2 filhas e uma começou a entrar para o caminho errado. E tenho certeza que a irmã, por ser uma grande mulher de Deus, o orientava, mas esta filha estava rebelde. Esta irmã teve um problema no seu coração às 10 horas da manhã indo para o trabalho, e às 4 horas da tarde ela havia falecido já. Foram 6 horas apenas, desde o momento que seu coração foi atingido até a sua partida. E nunca esqueço, no velório, esta filha estava chorando ao lado do corpo, e uma irmã de idade chegou e disse: agora não adianta chorar, saia daqui. No momento pensei que aquela irmã tivesse sido muito dura com aquela filha, mas ela falou uma verdade. Não adiantava mais chorar, porque aquela filha não escutou a sua mãe, e suas lágrimas agora não iriam servir para nada. Portanto, os benefícios de Israel em seguir os conselhos do Senhor seria salvação, vigor, poder e força. Eu quero concluir esta palavra. Dizendo a todos que Deus tem interesse no nosso bem-estar. Se cada filho, cada filha soubesse o quanto seu pai e sua mãe desejam-lhe o melhor, todos ouviriam aos seus pais. Todos diriam sim ao que o seu pai lhe orientou, mesmo quando parece difícil e mesmo possa doer no seu coração. Mas infelizmente não é isso que acontece na face da terra. Então, como os pais de filhos, Deus, Ele deseja o melhor para cada um de nós. Na nossa saúde física, muitas pessoas enfrentam hoje dificuldade agora, vivem uma situação diferente. Mas muitos no passado enfrentaram dificuldades, enfermidades e a vida desregrada que viveram. Seguir sim, o Senhor deseja para a sua vida física, viveriam longos anos com saúde e força. Eu vi um senhor ontem, ele, pelo que percebo, deve estar com alguma doença grave, pois ele estava totalmente desfigurado e muito magro. Mas mesmo assim, ele passou por mim fumando. O cigarro é destrutível, todos sabem disto,
Mas aquele homem, que eu não creio que tenha muitos anos ainda pela frente, estava destruído. E eu já vi até mesmo pessoas que se dizem evangélicos e que são enredados em vícios, vícios que vão destruir a sua saúde. E não poderá reclamar do futuro quando a enfermidade o atingir. Portanto, Deus deseja que fisicamente nós tenhamos saúde. Ele deseja que espiritualmente nós sejamos fortes, que o diabo não domine a nossa mente, o nosso coração, ao ponto de nos destruir. Porque se espiritualmente não formos fortes, nós seremos destruídos, porque Satanás é espírito e só venceremos ao maligno tendo um espírito forte e ligado a Deus. Não é uma questão intelectual, não é uma questão física, é uma questão de ter a força de Deus sobre a mente e o coração. Já percebeu que há pessoas que cometem algo que você chega a pensar, mas como que esta pessoa cometeu isso? Muito simples. Seu espírito estava fraco, sem comunhão com Deus, e o espírito maligno de Satanás dominou a sua vida e causou essa tragédia. O Senhor tem interesse que economicamente nós possamos ser felizes e abençoados. Mas onde as pessoas gastam sua economia? Quantos pais de família que além da sua esposa têm uma amante ou mais? Quantos que trabalham e do suor do seu rosto ganham o seu pão e o desperdiçam naquilo que não é útil? Não se assentam para pensar no futuro. Cada centavo que chega à sua mão foi Deus que permitiu. E você terá que prestar relatório a Ele. Por isso a palavra ela é bem clara, quando ela nos diz assim, trazei-o todos os dias à casa do Senhor. Mas o que tem a ver isso, pastor? Sim, porque ser fiel ao Senhor faz parte da nossa comunhão com Ele. Queridos, o Senhor está dizendo que Israel precisava tomar uma atitude. Portanto, Deus tem interesse na sua vida física, na sua vida espiritual, econômica e também na sua vida familiar. Sua família será o que você deseja que ela seja. Se você deseja que a sua família seja bênção sobre a terra, você terá que pedir o sacerdote do lar, aos pais, aos maridos. Você precisa liderar a sua família debaixo da orientação do Senhor. Portanto, fisicamente, espiritualmente e economicamente, o Senhor deseja o seu bem. Ele conhece o nosso caminho, por isso Ele nos aconselha e usa pessoas para nos aconselhar. O Senhor conhecia o caminho de Israel, por onde ele andou e as atitudes que estavam praticando. E por isso Ele envia Isaías para aconselhar. O Senhor conhece os nossos anseios e as nossas limitações. Ele sabe os seus projetos. Por isso Ele orienta. Não se precipite. Descanse nele, espere a direção do Senhor sobre a sua vida. O Senhor, Ele nunca imporá sobre nós os seus planos. Apesar dele ser soberano, e Jó até chega a dizer que nenhum dos seus planos serão frustrados, Ele nunca imporá os seus planos sobre a nossa vida se não quisermos. Ele nunca nos exigirá a fazer algo que não estamos dispostos a fazer. Até mesmo o Senhor veio ao mundo espontaneamente. Ele chegou a dizer em um certo momento: ninguém tira a minha vida
eu a dou voluntariamente. Portanto, o Senhor não imporá sobre nós os seus projetos, embora eles sejam os melhores para todos nós. Se a humanidade seguisse os projetos divinos, não estaria passando pelo que passa a cada dia. Somos livres para decidir o que quisermos. Somos livres para decidir o que queremos. Portanto, meus queridos, que Deus vos abençoe. E não se esqueça, o mesmo conselho de Deus a Israel ainda vale hoje. Assim diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança, o seu vigor e a sua força. Você é livre para decidir o que deseja, mudar a sua caminhada se necessário é, ouvir o conselho do Mestre, possa ter descanso, estar quieto e sentir paz no seu coração. Deus abençoe a você. Deus abençoe. Que o Senhor oriente o seu caminho e se tenha vida. Que ao terminar este vídeo, ore ao Senhor e peça a Ele para que mude o que precisa mudar em sua vida, para que você sinta paz, descanso e quietude no seu coração. Vamos orar? Muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração desde aquela manhã que ali. Muito obrigado porque o conselho do Senhor é para que, quando necessário for, possamos nos arrepender e desfrutar do descanso e da quietude que só o perdão e o Espírito do Senhor concede a nós. Muito obrigado, Senhor, por saber que os seus planos são os melhores para cada um de nós. Portanto, Pai amado, que a bênção do Senhor seja sobre cada um daqueles que ouvirem esta palavra. E se alguém, Senhor, durante esta palavra foi tocado pelo Senhor a mudar o curso da sua vida, que o Senhor os abençoe. E aqueles que já se arrependeram possam tomar posse do perdão e não ser mais inquietado por algo que cometeu no passado. Eu quero te louvar por esta noite e agradecer por todas as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a família de todos aqueles que recebem a sua palavra através deste vídeo. Eu agradeço e te louvo em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Queridos, Deus os abençoe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E não esqueça, os conselhos que o Senhor enviou a Israel ainda são válidos hoje. E o Senhor deseja que você tenha saúde, espiritualmente você seja forte, economicamente você possa ter aquilo que lhe é necessário para que você não viva aflito, mas possa desfrutar de tranquilidade. E na sua vida familiar, Ele deseja que o seu lar seja um lar de paz, um lar de bênção para você e aqueles que o conhecerem. Receba o meu abraço, Pastor Jorge. Receba o abraço de minha esposa Euridice, que tem caminhado conosco há tantos anos. Este mês completaremos 44 anos de casamento, de união e de disposição no caminho do Senhor. Deus vos abençoe, vos dê uma semana de grandes bênçãos e vitória. Não temas, apenas ouça o conselho do Senhor e siga para o bem da sua vida, em nome de Jesus. Amém?